Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júlia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre absolutismo. Absolutismo e pincelar um pouquinho sobre a formação dos Estados Nacionais. Mas antes, vamos relembrar a crise do sistema feudal, a crise do século XIV, como que ela acontece? Nós vamos ver aí que essa crise está muito relacionada à questão da servidão, né? Nós vamos ver aí que os servos eles começam a se rebelar contra o sistema feudal em revoltas que nós vamos chamar de Jacqueries, né? A revolta dos simples. Por que essas revoltas acontecem? Elas acontecem devido à superexploração da mão de obra desse trabalhador, desse servo. E como que isso acontece? Isso acontece por uma série de problemas que a Europa vai estar passando na época, né? Uma delas é o problema climático. Nós vamos ver aí que os problemas climáticos vão agravar a situação da Europa, fazendo com que a produção agrícola ela diminua. Diminuindo a produção agrícola, nós teremos fome na Europa. Outra coisa também, né, com esses problemas climáticos, não só com esses problemas climáticos, mas eles vão ajudar a agravar, né, as pestes, as doenças que vão chegar até a Europa, vindo muitas vezes de navios que vinham do Oriente. Acrescido a isso, a falta de higiene da Europa, o clima que está ruim, nós vamos ver aí que teremos mais mortes. Se eu tenho muitas mortes, principalmente no meio dos trabalhadores, eu tenho uma diminuição da mão de obra do servo, da mão de obra servil, e esse servo começa a ser super explorado. Então, como resposta a essa super exploração, nós vamos ver que eles vão começar a se rebelar. E aí a gente começa a ver lentamente o sistema feudal ruindo. Outra coisa que nós vamos ver aí nesse período aí da crise, que vai ocasionar a crise do sistema feudal, nós vamos ver aí também as cruzadas, né? Elas vão ser extremamente importantes para a mudança, para a crise desse século XIV. As cruzadas elas vão permitir com que os homens, com que as pessoas que vão para as cruzadas, que atravessam o continente, regiões, elas tomem contato com culturas diferentes. Então, o cruzado, aquele cara que foi viajar, foi através das expedições religiosas lá para libertar Jerusalém do domínio muçulmano, né? O que acontece? Esse cara, quando ele volta com uma cabeça muito diferente. Ele aprende línguas novas, culturas novas, ele conhece coisa nova, né? Ele vai além daquele mundinho que era o dele. E esse homem volta querendo transformações. E ele não vai aceitar a vida que ele levava antes, né? Que era a vida servil. Nós vamos ver que esse homem ele acaba migrando para cidades, né? Que nós já falamos em outras aulas, que eu vou colocar o card aí para vocês. Essas cidades são chamadas de burgos, né? Porque os burgueses, os comerciantes ficavam nas muralhas dos castelos, né? Esses comerciantes que nós vamos chamar de burgueses. As cruzadas serão extremamente importantes porque elas vão permitir que o comércio renasça, né? Então nós vamos ver aí que o cruzado que volta da Europa trazendo mercadorias, ele vai querer vender essas mercadorias, ele não vai querer apenas trocar, né? E aí a gente começa a ter o surgimento do capitalismo com isso. E dessa relação que nós estamos falando aí, né, do burguês que está vendendo as suas mercadorias nas muralhas do castelo, né, do comerciante, do renascimento do comércio, nós vamos ver surgir aí uma figura muito importante que nós vamos chamar de burguês. E esse burguês vai começar a fazer aliança com os reis. O que acontece aqui é uma necessidade. A burguesia precisa do apoio do rei para que o rei coloque regras, né, dentro do reino, para que comece a surgir um Estado Nacional. Surgindo um Estado Nacional vai ser muito mais fácil a economia, né, o capitalismo vingar aí, né? E esse rei vem criando leis para a região onde ele vai dominar, né, cultura, né, tributos, sistema de peso e medidas, né? Então ele está começando a permitir que surja um país na forma que a gente, né, vai começar a ver aí, com fronteiras definidas, com leis, com ordem. Então é extremamente importante para o burguês que o rei faça isso, né? Lembrem, não são amigos, mas um precisa do outro, né? O burguês precisa que o rei centralize o poder na mão dele para que ele consiga aí criar um país e que com isso o capitalismo, né, comece a vingar e dar certo.
primeiro Estado nacional, ou seja, o primeiro país que nós vamos ver surgir aí, é Portugal. E o fato de Portugal ser o primeiro Estado nacional, o primeiro país a surgir, vai ser extremamente importante, porque, sendo o primeiro Estado nacional a surgir, vai ser também o primeiro país a mexer com o que a gente vai chamar de grandes navegações. Então, mas antes da gente falar das grandes navegações, vamos entender como que se dá o processo de formação de Portugal. Nós vamos ver aí que tem uma revolução que o Dom João vai ter que enfrentar, que é a Revolução de Avis de 1383, e ela está relacionada com a questão sucessória do trono de Portugal. O rei de Portugal, Dom Fernando, morre, não deixando herdeiros, e aí nós temos uma guerra civil, né, que o final dela vai culminar com Dom João, mestre de Avis, sendo o primeiro rei absolutista a assumir o governo aí de Portugal. Além dessa Revolução de Avis, outro fator faz com que Portugal se fortaleça e se torne um dos primeiros estados nacionais a surgir, né? Que será a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, do território português, né? De uma parte do território português. O segundo estado nacional a surgir vai ser a Espanha, né? A Espanha está ligada aí e vai ser através do casamento de Fernando e Isabel. A união do rei de Aragão, Fernando, com a rainha de Castela, Isabel. O casamento desses dois vai ser um dos primeiros passos aí para que a Espanha se torne um estado nacional, tá? E é no contexto do casamento dos dois, né? É no contexto do governo dos dois que nós vamos ver aí uma grande perseguição feita pelo Tribunal de Santa Inquisição, né? Mas isso nós vamos falar em outro momento. Outro fator que ajuda a fortalecer a Espanha como um dos primeiros estados nacionais a surgir é a retomada de Granada em 1492. Granada estava sob domínio dos muçulmanos e nós vamos ver que os reis católicos, Fernando e Isabel, vão conseguir reconquistar esse território para domínio espanhol. Para fortalecer o processo de solidificação do absolutismo, aí, nós veremos surgir pensadores que irão justificar o poder centralizado do rei através de suas obras literárias, né? Dentro deles, nós vamos ver o primeiro, que é o Maquiavel, talvez o mais conhecido de todos de vocês, né? De terem já visto falar em filmes e tudo mais, que é o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel era de Florença, na Itália, e nós vamos ver que ele, com o livro O Príncipe, ele está escrevendo um guia, um manual de comportamento para os reis ou príncipes, como ele mesmo dizia, né? E nós vamos ver que ele está descrevendo para a família de Médici como que um rei deveria comportar. Ele está lá falando, né, com Lourenço de Médici, só que ele escreve isso para Lourenço de Médici, né? Como que você tem que se comportar, como que você deve se fazer, né? Como que tem que agir. Dizem que, na verdade, o Nicolau Maquiavel queria ter dedicado esse livro, O Príncipe, para o Cesário Borgia, né? O filho do Papa Alexandre Borgia. Dizem que ele tinha, na realidade, ele tinha pensado em dedicar o livro a ele. Mas vamos lá no que nos interessa. Vamos ver as características dessa obra, né? Desse pensamento aí do Nicolau Maquiavel. Uma das coisas que o Maquiavel fala é que a política tem que estar acima de tudo, acima da ética, acima do amor, acima da moral, acima de tudo. E quando ele vem pregando essa ideia, nós vamos ver que ele vai ser muito perseguido, como quando vier a caça às bruxas aí, né, a queima dos livros considerados hereges aí pela Igreja Católica, né, que surge lá com o Tribunal de Santa Inquisição, surge no Tribunal de Santo Ofício, quando começar a surgir o Index, né, a lista de livros considerados pecaminosos e proibidos, nós vamos ver que o livro do Maquiavel, O Príncipe, vai estar nessa lista negra, né? Ele vai ser um livro considerado herege. Por quê? Porque Maquiavel fala que a política tem que estar acima de qualquer coisa, acima de Deus, acima da moral, acima do bem e do mal, e a igreja vai questionar isso aí. Não é de Maquiavel a frase "os fins justificam os meios", mas ela explica e expressa exatamente o que Maquiavel pensava. Os fins justificam os meios. Tudo é válido para eu conseguir o que eu quero, principalmente se eu sou um rei, né? Se eu estou comandando o país. Tudo é válido.
eu tenho que passar por cima de qualquer coisa para chegar onde eu tiver que chegar. Se meu irmão estiver surgindo como um obstáculo, eu vou matar meu irmão. Para quê? Porque os fins justificam os meios, eu tenho que comandar. Lembre então, não é dele a frase, mas a frase expressa o que ele pensava. E nós vamos ver aí que é dele a ideia de fortu e virtu, né? Fortu, oportunidade, virtu, qualidade que um rei tem para governar, né? Mediante a certas situações. Então é a capacidade que um cara, né, que um príncipe, ele vai ter de governar mediante as situações complicadas. Então é isso que ele quer dizer aí com esse fortu e virtu. Vamos lá para o nosso segundo pensador. Esse é um pensador que a gente vai chamar de contratualista. É o Thomas Hobbes com o livro O Leviatã. Primeiro vamos entender o que é o Leviatã. Leviatã é um monstro, tá? Um monstro marinho. Ele é citado em vários livros, vários locais, inclusive na Bíblia, no livro de Jó, né? Jó faz referência ao Leviatã. No Leviatã, nós vamos ver que Thomas Hobbes vai pregar o tal do estado de natureza, né? O estado de natureza. O que significa isso? Sem lei, né, o homem se torna o lobo do homem. Não é frase dele, mas que também serve para expressar o que ele pensava. Essa frase não é dele, mas explica exatamente o que o Thomas Hobbes quer dizer. Ele pega a ideia de que é necessário a existência de leis para que o homem não mate o próprio homem. O homem, ele é selvagem, ele precisa ser controlado. E como que ele vai ser controlado? Através do poder do rei. O rei vem aí com o controle. Isso explica a questão do quadro aí do Thomas Hobbes, que nós vamos ver daqui a pouco. E nesse contrato, o homem, ele abre mão da sua liberdade em troca de segurança. Então o homem se entrega a liberdade que tem, em troca o rei vai fazer o quê? Protegê-lo. No corpo do monstro que nós vimos aí, ó, são cabecinhas coladas, né, que representam o quê? As pessoas que entregaram a sua liberdade em troca de proteção. A espada na mão direita simboliza a força militar, a força da repressão necessária para coibir violência da natureza humana, a garantir a paz. E o cetro na mão esquerda simboliza o quê? A autoridade judicial. Então vocês estão vendo o desenho aí e com essa explicação dá para vocês entenderem que é o que o Thomas Hobbes falava, né? Então, ó, você entrega a sua liberdade em troca de proteção. Lembre, isso é chamado de contrato social, por isso Thomas Hobbes é um dos contratualistas. Agora nós vamos falar dos dois últimos, que são os mais fáceis da gente entender, né? Que é o Jacques Rousseau e o Jean Bodin, que os dois pregam a ideia do direito divino. O que significa isso? O rei é representante de Deus na terra, não podendo ser questionado a sua vontade, não podendo ser questionado aquilo que o rei fala, porque o rei fala por Deus. Deus colocou o rei ali. Se eu questiono esse rei, eu estou questionando automaticamente a Deus. Se eu me rebelo contra esse rei, eu estou me rebelando automaticamente contra Deus. Então essa é a mais facinho da gente entender, né? É a ideia mais fácil aí. Apesar que todas, acredito que vocês entenderam tudo tranquilamente. Ah, professora, cita aí o exemplo de alguns reis absolutistas para que a gente possa entender melhor. Nós temos a Elizabeth I, que foi a filha do Henrique VIII, que eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí para vocês. Elizabeth I, que inclusive tem filme dela, sobre ela na Netflix, né? Elizabeth, a Era do Ouro e Elizabeth. Temos também os reis católicos, que eu falei para vocês já mais no início dessa aula, que serão Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Temos aí o Luís XIV, chamado de Rei Sol, né, que eu já falei sobre ele também, vou deixar uma card aí dele, né, porque eu já fiz uma videoaula sobre o Luís XIV, da França. E temos vários outros, né, eu citei alguns aí que a gente mais fala e tudo mais, mas tem, se vocês pesquisarem, tem uma lista de absolutistas importantes. Então é isso, gente.
Esses reis que vão assumir com o fim da Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, eles vão se apoiar muito nessas ideias, nesses pensadores. Essas ideias desses pensadores vão ser a base para que esses reis tenham seu poder centralizado. E essas ideias serão base aí para a gente ver, né, esse sistema que vai perdurar do século XVI até o século XIX. Tranquilo? Entenderam? Então, mais para frente eu volto com outro conteúdo para a gente estar discutindo e conversando aqui no canal. Beleza? Não deixa de curtir o canal, de seguir, de compartilhar e de falar do canal com seus amigos, ok? Um abraço!